Sextou, galerinha. Vamos lá, vamos ver o que esse índice está aprontando aqui. Bom, esse índice ele tinha feito um fundo ontem, tá? E por causa desse fundo, a gente tinha esse retângulo aqui, que era essa dívida, né? Para ele começar, então, a pensar em surfar agora a macro do fractal comprador. Então, aqui ele tá armando aqui nesse fundo, ó. Ele tá armando aqui os fundos arredondados, aqui fez uma cunha. Então, a gente tem aí para semana que vem um viés comprador para esse índice, tá? Porque a gente vai começar a surfar esse fractal aqui, que tem 7.000 pontos para cima. Então, a gente precisa esperar ele armar a estrutura compradora, que no caso ele tá fazendo uma cunha. Se a gente for olhar melhor, ele pode também estar organizando aqui um topo, né, de uma região, ó, compradora, além da cunha, tá? Então, ele vai ter que fazer mais um sweep de liquidez aqui embaixo, fazer aquela estrutura de quebra, e aí sim, né, então, depois que ele limpar essa liquidez de toda essa estrutura aqui, aí ele volta a subir, tá? Então, a gente tem aí um viezinho aí comprador para a próxima semana. Vai pagar os 7.000 pontos? Não sabemos, tá? Nós não sabemos, nós temos um indício aí importante para que sim, tá? Mas a gente não tem como saber, tá? Então, deixa eu tirar essas marcações que ele já fez. O índice, na verdade, ele busca, né, a liquidez da VWAP semanal. Logo na abertura, ele sobe bastante, cria uma amplitude bem interessante aqui de compra. A gente vira a mão lá nesse topo, né? Por quê? Porque ele não ganha, né, a máxima de ontem. Então, tem todo aquele processo, analisar primeiro que é do dia, classificar, observar se ele fechou ali frequência, se ele está dando continuidade ou não ao mercado, né? E ontem o mercado, embora tenha sido vendedor, ó, ele fez muitas amplitudes boas nas compras, ele foi bem irregular, bem lateral, formando também uma grande cunha. Então, hoje ele faz praticamente o mesmo movimento, ó. Ele faz o mesmo movimento de alta e de baixa do início, começa a fazer um zigue-zague, fazendo um triângulo ascendente, né, na verdade, porque ele começa, né, com uma boa amplitude, vai diminuindo essa amplitude, então é um triângulo invertido, né, e aí ele cria novamente na ponta essa cunha aqui, ó, tá vendo? Então, ele passa desse canal aqui, tá? Ele ganha aqui um baita de um pivô quase praticamente neutro e entra aqui nessa vibe aqui dessa cunha, tá? Então, importante aí deixar registradinho aí para vocês esse movimento aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui. Ó, vamos aumentar aqui ele, só para ter um controle maior do tamanho, tá? Então, é isso, o índice pode terminar com sweep de liquidez para a gente buscar aí regiões de topo maiores, tá? Pode estar no fundo aí também de uma xícara, no médio prazo, mas no micro prazo ele tá fazendo a cunha, e no macro fractal maior, a gente tem 7.000 pontos para cima, gaps, outras regiões marcadas aqui, acho que é lá nos 143.000, se não me engano, que ele pode ir, tá? Isso pro índice. E o dólar? Será que o dólar vai parar de cair? Será que o dólar vai parar de lateralizar? Como é que ficou o dólar, né? Bom, o dólar hoje, a máxima da CME tinha dado alguns valores lá bem importantes. E até eu tinha comentado no Macau ali para ele ir no 129, por aí na venda, antes da virada de mão para compra, ó. E ele foi lá no 128, 129. Deixa eu marcar. 128, depois ele fez um pullback na região de 132, ele não chegou, ele não chegou aí no 129, ele foi mais alto daí, ele foi nessa região de 130, 131. Ele tinha fechado uma frequência aqui de 22 pontos, 16 pontos para compra e 15 para venda, depois ele amplia ela, ó, um pouco, ó. Aí mantém 17 para venda e 20 para compra.
E aí, como ele aumentou a compradora e diminuiu a vendedora, então o que a gente faz? A gente pensa o seguinte, agora é a hora dele, né, já que ele entrou em exaustão e tem menos vendedor, agora ele pode pagar duas barras compradora, né? Aí ele nega a primeira, voltamos na venda. Aqui eu fui estopada, mas eu virei a mão depois do stop para ir até o up, recuperei. E depois aqui, sobe aqui, ou seja, eu achei bem volátil das 10 até o meio-dia e 20, bem volátil. Depois ele volta para a estrutura compradora, que o índice se definiu também vendedor, ó. Os fundos estavam mostrando a presença do comprador, né? A gente tem os movimentos arredondados, né? Mas o dólar não deu assim uma estrutura, ele foi bem volátil, porque o que o dólar costuma fazer? Quando ele trabalha nessa volatilidade, ele costuma fazer um canal interessante, alguma coisa assim. E hoje ele rompe, né? Ele faz até o canal, mas ele rompe o canal, olha, ele faz o diamante. Tá? E o diamante ele pode ser reversão, pode ser continuidade, porque o diamante ele tem 4 lados. Então, dependendo do lado que entra, ele pode ser comprador ou vendedor. Então, o diamante ele é uma figura neutra a princípio, não tem como saber. Só que como o dólar estava nessa cunha, ó, que agora foi a mesma cunha que o índice fez hoje, bem parecido, é o mesmo triângulo ascendente, né? Como o dólar tinha essa cunha e já tinha feito o sweep de liquidez, embora ele tenha iniciado o vendedor, ele estava com esse verso de compra e tinha inclusive esses dois alvos aqui que eu falei para vocês no recap. E foi justamente nos alvos que ele foi, tá? Então foi nesse sentido depois, e isso que eu falo, né? Que de tarde na sexta, depois do meio-dia, não é um horário que a gente costuma operar. E os big players sabem disso. Então, o que eles botaram ali, ó? Meio-dia e 4 estourou o mercado para cima, né? Então, assim, eles sabem disso. Então, é por isso que eles acabam fazendo essas movimentações, porque até o meio-dia praticamente você desistiu, né? Se você perdeu dinheiro naquela volatilidade ali. Se você não sabe operar, né? Aí você pegou toda essa volatilidade aqui, nossa, com certeza você é estopado aí até não poder mais, né? Porque ele faz mínimas mais baixas, depois ele faz topos mais altos, depois ele volta a fazer mais baixo, então ele não se decide, né? Quem tá marcando o mercado não por frequência, nem por amplitude, mas por topos e fundos, acaba se perdendo um pouco nessa região. Mas aí, porque também não lembrou da estrutura de cunha, né? Que era comprador e que tinha alvos aqui para cima. Que também casava com alvos dessa xícara, né? Então, ele conseguiu corrigir todo o movimento vendedor da quinta-feira, aliás, da quarta, já que quinta ele ficou bem ruim de operar, bem lateral, e hoje ele inicia assim, bem ruinzinho, né? Bem ruinzinho, mas aí ele consegue fazer ali uma reversão, tá? Eu acho que isso deixou um movimento mais interessante na correção hoje, né? Ó, como eu falei, ele fez o mesmo movimento de ontem. Começa a fazer movimentos mais altos, movimentos mais baixos. Ele foi no 128, no 127 ele não chegou aí. E depois ele pagou a venda até o 531. Aí não pagou mais do que isso. Que pena, né? Mas a média de 200 defendendo a região, ele fazendo pullback nela, usando ela de referência, já tinha estourado a nossa estrutura, né, de cunha, já tinha estourado, fez um pullback nela, voltou a subir, fez um pullback mais 200, desprendeu da VWAP e aí foi para uma galera. Mas imagina a manhã inteira você operando isso aqui, ó, é muito complicado, né? Porque ele dá um topo mais alto, aí você acha que agora vai estourar para cima e ele volta. Então, para quem não está operando por amplitude, né, só acreditou na estrutura compradora, comprou aqui embaixo, segurou, valeu a pena, né? Olha lá quantos pontos ele fez aqui, mais de 20 pontos nessa subida aqui, ó. Nossa, 34 pontos, né? Foi um trade muito bom, digamos de passagem, tá? Então, beleza. Se for marcar pelo primeiro pivô do dia, então na primeira descida, né, o mercado vem para buscar liquidez, então ele faz o movimento esse de pegar liquidez de topos, tenta buscar liquidez de fundos, não consegue, porque já tinha feito a pega no sweep de liquidez aqui nessa região, então não tinha muito que pegar ainda aqui.
Aí ele monta uma frequência, né? Quando ele sobe e fecha. Essa frequência, ela é em torno de 13, 15 pontos aí, né? 16 pontos comprador e 15 vendedor. Quando essa frequência tá assim com um pontinho de diferença, eu aceito ela, tá? Então, toda vez que eu comprar, aí eu entendo que o mercado tá realmente comprador devido à cunha que estourou para cima. Então, aqui eu observo o seguinte, que essa maior lateral, ela queria aquele canal, né? Que a gente busca, né? Desenhar lá. Um canalzinho de compra, vamos botar assim, tá? Depois eu arrumo ele para vocês. Então, o mercado cria esse canal. Depois ele fica lateral, tá? Depois que ele fecha aqui, ele volta para ali pro final do dia, ele fica lateral. Então, assim, o mercado pagou os alvos das suas regiões aqui, né? Lembrando que o primeiro candle do dia também é um ponto de entrada, para quem gosta, né, de casar essas entradas. Deu para pegar vários tradezinhos aqui, scalpzinhos, né? Onde o mercado vai, vira a mão, né? Dá a virar de mão, volta vendedor, sobe comprador, volta vendedor. Então, a gente vai buscando essas amplitudes, até o momento em que acontece isso aqui, ó. Há uma mudança na amplitude, ele aumenta a compradora e diminui a vendedora. Então, aqui eu sei que é o momento que ele pode pagar até 2 barras. Aí, eu vou para onde? Eu vou para os alvos que ele tem, né? E aí, me deparo com alvos da xícara de ontem e da cunha, nessas regiões aqui, né? Ó, 2 vezes a base 2 vezes a base, praticamente, aqui, ó, nessa região, tá? Então, ele tá com alvos congruentes aqui, tá bom? Então, o dólar pagou seus alvos. O dólar pode estar buscando a última liquidez, o último respiro, né, nessa região. Na segunda-feira, ele pode buscar esse último respiro aqui nessa região, ó, porque ele depois pode virar vendedor. Aí nós temos ali uma barra vendedora para ele estar trabalhando. Se não ganhar topo, é porque ele já aderiu a ela, né? Ele só subiu para pegar a liquidez aqui dessa região e já está virando a mão para venda. E o índice viés para a próxima semana vai ser compra, tá? E é isso aí. Bons estudos, espero que a semana de vocês tenha sido muito próspera, muito boa, com bastante tradezinho positivo, tá? Fiquem com Deus e qualquer coisa me chamem, tá, pessoal? Eu tô com a agenda aberta ali para os agendamentos da semana. Aí, pessoal que não fez aí o agendamento da sua aula de simulador comigo, pode agendar, tá bom? Sucesso a todos, até mais!